Boa noite, meus amados. Começando mais um Momentos com Sara. Namastê, você que está chegando agora. Boa noite para você que já chegou. Estende as pernas, pega o caderno, pega a caneta. Mais um momento para a gente aprender algo, para a gente trabalhar nossa mente junto, fazer a nossa mente pensar, né? Fazer a nossa mente se expandir com informações importantíssimas para o dia a dia, para a nossa criação e para tudo aquilo que nós queremos. Sejam todos bem-vindos pelo Instagram, sejam bem-vindos, galera do Facebook. E você que vai me ver depois, já gravadinho, né? Já lá guardadinho. A gente vai estar no YouTube, é só entrar lá, se inscreve no nosso canal, compartilha com as pessoas, fala para ele que nós estamos aqui, que nós falamos sobre algo show, sobre expansão de consciência, lei da atração. Falamos sobre o poder do subconsciente, o poder que há em você, o poder da sua mente, né? Muito tempo foi se falado aí que nós somos não merecedores, que temos muitos erros, que não somos capazes de realizar coisas incríveis. E aí eu digo para você que sim, você pode, eu posso, nós podemos fazer coisas incríveis, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, viu? Boa noite, meus queridos que estão aí de todo dia. Hoje feriado, né? Algumas pessoas acharam que nós não teríamos live, mas acho importante a gente estar aqui, já que é um compromisso, né, de 100 dias. Vamos aí só dar um intervalinho no sábado e no domingo para a gente recuperar as energias, para a gente fazer outras coisas também. Somos agentes quânticos de plantão, sempre cuidando do bem-estar, da qualidade de vida e estar disponível para que o universo use a nossa vida para atingir, para expandir, para amar outras pessoas e servir naquilo que elas precisam, naquilo que é a caminhada delas. Legal isso, né? E aí você que não conhece ainda esse canal, está chegando aqui, alguém indicou para você, quero dizer que você seja muito bem-vindo. Aqui é o lugar certo para que você aprenda umas coisas importantes e vai fazer diferença na sua vida. Meu nome é Sara, eu sou orientadora do PAIC, um programa de qualidade de vida, de inteligência do Dr. Augusto Cury. Também sou escritora de um blog, escritora de alguns livros, alguns aí vão ser lançados logo. E também sou terapeuta holística, terapeuta quântica. Quero dizer para você que a minha vida toda é uma emoção, é uma grande aventura e num determinado momento da minha vida conheci algumas ferramentas da psicologia, mudei toda a minha história, comecei a escrever algo incrível, a minha família foi totalmente restaurada, foi mudada. Beijo para vocês, meus amados, meus queridos da minha família que passaram por essa revolução, que me deram apoio, e é por isso que hoje eu tô aqui. É por isso que hoje eu tô aqui por vocês. Ó, bacana, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar um pouco mais, receber algumas informações, comecei a me interessar pela terapia, pelas técnicas que usam naturais e que há meios de cura, há meios de alívio, há meios de tirar estresse, de tirar cansaço. E comecei a estudar, comecei a pesquisar coisas, fazer alguns cursos e fizeram toda a diferença para mim quando eu conheci a lei da atração. A lei da atração, meus queridos, ela não vai contra nada do que nós já sabemos, tá? Muitas pessoas às vezes pensam que lei da atração é religião, que ela foge da Bíblia ou que ela foge do que Jesus disse. E aí eu quero dizer para vocês, meus amados, que todos os seres que passaram por essa terra usaram a lei da atração. Inclusive as pessoas que você até conhece, que são gurus, que são pessoas incríveis, o mais que você imaginar aí, eles usaram a lei da atração para fazer alguma coisa. Desde Freud, Einstein, Tesla, Buda, Allan Kardec, Saint-Germain, e entre muito outros que eu poderia ficar aqui dizendo a noite toda o nome deles, de grandes caras, grandes mulheres que descobriram a força da mente humana, a força da lei da atração e descobriram também que essa é uma lei que o universo sempre responde, sempre responde.
Por mais que a gente pense assim, ah, mas tal coisa acontece pela lei da atração? Sim, a lei da atração funciona em todo momento para todas as pessoas. O que é legal é a gente transformar isso para o bem. Não é, meus amados? Tem tanta coisa já ruim acontecendo, tantas coisas que a gente acha que está fora do normal. E nós aqui, já que nós estamos vendo que precisa uma mudança no nosso mundo, no nosso universo, então nada melhor do que nós usarmos essas leis, esses benefícios que o universo nos permite a usar, a realizar e fazer a diferença aonde a gente vive, no meio onde a gente se encontra. Né? Obrigada a vocês que já estão aí curtindo, já estão deixando mensagem, já estão subindo coraçõezinhos. Um beijo para vocês, um beijo enorme. Gratidão por vocês existirem, gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por vocês acreditarem em mim, acreditarem na nossa equipe, acreditarem no que a gente fala aqui e levar para a sua vida, fazer uma diferença aí. Eu fico muito grata, viu, por tudo isso. Sou muito grata mesmo por esse momento, por esses momentos estarem acontecendo e a gente junto aqui poder pensar, poder revolucionar e trazer qualidade de vida para nós, né, meus amados? Que eu acho que isso é o que mais interessa hoje em dia, né? A gente ter qualidade de vida, ter paz, ter amor. E aí você tá naquele nível onde você consegue ser equilibrada e aí você pode até servir as pessoas. Né? A gente vê que no mundo de hoje as pessoas às vezes estão tão desesperadas, tão perdidas, tão com falta de tanta coisa. E aí quando aparecem pessoas assim como eu, como você, que fazem a diferença, que sabem sorrir de verdade, que são espontâneos, que são livres de dores, livres de pesares, que sabem usar bem os pensamentos, sabem falar bem as palavras na hora certa, porque lembra que eu disse, as palavras em concordância com seus sentimentos, elas têm poder. As palavras têm poder quando elas forem usadas corretamente para o bem. E você pode ali realizar, fazer a grande diferença através do eu sou que habita em você, através das palavras. Porque quando você diz eu sou feliz, você coloca Deus em ação. Você coloca o que Ele é em ação, em movimento. Porque Deus é felicidade, Deus é alegria, Deus é paz. E a lei da atração, ela vai funcionar, meus amados, para aquilo que você sente, para aquilo que eu sinto e para aquilo que nós emitimos ao universo. Aquilo que nós mandamos, nós emanamos, nós vamos receber. Então, o que vale aqui é como nós pedimos. Todo aquele que sabe pedir, aliás, todo aquele que pede, recebe. Mas aquele que sabe fazer o pedido, ele alcança a graça, ele alcança a virtude, alcança a conquista. É só saber pedir. Lembra um dia que eu comentei aqui, comentei bem de rápido, que Jesus certa vez encontrou um cego, e Jesus sabia que ele era cego. Só que Jesus olhou para ele e falou assim, o que você quer que eu te faça? E aí na mente daquele cego havia uma concordância. Ele pensava que ele queria ver. Ele sentia que ele queria ver. Ele já acreditava que um dia ele podia ver. E quando ele encontrou Jesus, Jesus perguntou para ele, o que você quer? E aí ele usou o poder da palavra. Ele usou a junção do que ele já pensava, do que ele já sentia. E ele respondeu na lata para Jesus, Senhor, eu quero ver. E ali, sem mais meias palavras, Jesus olha para ele e fala, olha, então veja, porque a sua fé te curou. Perceba, meus amados, que Jesus não disse para ele, eu te curei, eu curei você. Jesus não disse isso. Jesus disse, a sua fé te curou. Porque se o cego tivesse pedido para Jesus um cão-guia, Jesus ia dar. Se o cego tivesse pedido para Jesus um óculos em 3D, naquela época, Jesus ia dar. Mas ele foi exatamente o cego, exatamente no pedido, no desejo do coração dele. E aí ele se encontrando com Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Senhor, eu quero ver. Chega de cão-guia, chega de coisas, agora eu quero ver. E aí seja feita conforme a tua fé. E aí eu digo para você que tudo que você deseja, se tiver em concordância com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e com as suas palavras, e você já começar a se preparar para o seu desejo que está chegando, a sua fé vai ser a energia suficiente para trazer o seu desejo até você.
Perceba que eu disse o seu desejo até você e não levar você até o seu desejo. Porque a lei da atração, ela pede que você use a sua fé e não o seu esforço. Ó, que da hora! Obrigada a vocês que estão entrando aí no Facebook, tô vendo gente nova. Não vou nem falar nomes aqui, porque é tanta gente que eu tô vendo ali, ó. Um beijo para vocês, viu? Gratidão por vocês estarem aí. Agora que a gente já tá ao vivo, convida seus amigos. Fala, ó, a Sara já tá no ar. Olha lá, hoje ela vai falar de um tema incrível chamado Em Luta. Olha, esse tema quem preparou para vocês hoje foi meu esposo, viu? Gratidão por ele existir. Eu comecei a comentar com ele o que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. E ele disse, olha, o nome eu acho que combina esse. E aí, como nós andamos aqui em concordância, estamos em união, então, em respeito, em amor, em carinho, eu trago para você o tema de hoje, Em Luta. Vamos falar de algo incrível que vai expandir a sua mente, vai expandir a minha, porque toda vez que eu falo com você, meus amados, eu também estou ouvindo. E eu sou a primeira a praticar depois que eu falo aqui, viu? Aliás, eu já pratico antes de falar. Mas aí, se eu vejo que eu falo algo aqui que mexe no coração, eu dou mais uma examinada na Sara e acerto os pontos, para ficar bem alinhado mesmo, nada fora do lugar, para que possa ser aqui, ó, só um canal de bênção que flua e que ainda consiga atingir você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver me assistindo, tá bom? Eu e você somos um. O caminho que eu fiz aqui foi por você também, é por amor. E eu vou compartilhar com você como você chegar na sua melhor versão. Fica comigo. Hoje, 20 dias ainda, temos 80 juntos. Muita experiência ainda vai rolar aqui, muita coisa incrível para você levar para a sua vida e arrasar aí no que você for fazer, certo? Vamos tomar uma aguinha, vamos convidar mais alguém e vamos entrar no nosso tema. Enquanto isso, ó, quero perguntar duas coisinhas. Alguém aí já tem resultado do nosso Clube 828, do nosso desafio? Já encontraram as 3 pessoas? Já pediram para o universo o que fazer? Como chegar com carinho? Já pensaram qual estratégia usar, né? Porque cada pessoa vai ser de um jeito, vai ser de uma maneira. Nós escolhemos 3 e confesso para vocês que as minhas 3 já estão encaminhando aí. Já estou começando a ter algum efeito. Já estou preparando a minha flecha aqui, colocando uma injeção de amor, uma dose extra de carinho, de alegria, de perseverança. Não porque eu quero mudar a vida dessas pessoas, não, meus amados, mas porque eu quero, de alguma forma, poder surpreendê-las, digamos assim. Surpreendê-las é uma boa palavra, né? Surpreender a mim mesma por poder fazer algo por elas e também poder olhar o que às vezes eu acho que é difícil nelas e ver se eu também não carrego essa dificuldade. Então, tudo isso é como uma faca de 2 gumes, né? Ao mesmo tempo que ela corta lá, ela corta aqui também. E assim que deve ser e assim que permaneça. E aí também quero dizer que a lista de gratidão, 33 itens. Alguém está com a lista pronta aí já? Aliás, eu li uma lista esses dias de uma querida que faz terapia comigo e ela me assiste aqui todos os dias. Eu só não vou falar o nome dela por respeito, tá? Mas eu sei que ela tá online, eu tô vendo aqui. E eu tive a oportunidade dela entregar a lista dela para mim e eu li os 33 itens que essa mulher colocou lá. E, gente, para minha surpresa, vocês não têm noção o que tinha nessa lista. Ela falou, Sara, eu terminei a minha lista de gratidão e tá pronta. Você quer ver? Falei, oh, se você me permitir, eu amo ver essas coisas. E aí ela colocou na minha mão, comecei a ler lá os itens. Gente, quando eu bati o olho, eu não me lembro qual era o item. Mas ela escreveu assim, sou grata por ter conhecido a Sara. Depois, no outro item, ela escreveu assim, sou grata por poder assistir a Sara online. Gente, eu fiquei muito impactada com aquilo, porque a gente pensa, lógico, que a gente vai acabar influenciando algumas vidas, né? Eu sei que o meu trabalho sempre influencia para o bem alguém, mas quando você vê que a pessoa põe numa lista de gratidão, né? Tantas coisas que ela poderia dizer na vida dela, e ela incluir você na lista dela, como você sendo um item de gratidão, isso arrebenta o coração, viu? Um beijo para você, viu, minha querida? Gratidão, meu respeito por você permitir eu ler sua lista.
Muito show mesmo. É isso que me motiva, é isso que me faz continuar, é isso que me dá alegria todos os dias, todas as manhãs, porque eu tenho um compromisso não só comigo, mas com meus amigos também. Eu jamais vou falar algo aqui para vocês, amados, que seja mentira, que seja engano e que não tenha uma base muito, 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 muito sólida. Senão não vou dizer para você. Senão não vou ser mais uma que vai mexer com a sua emoção, brincar com seus sentimentos e não te levar à solução. Eu jamais faria isso. Pode acreditar que o que sair da minha boca, que o que sair chegar aí até você, veio da fonte, veio do eu sou, veio direto de Deus para você. Eu tenho um compromisso diário com Ele e a minha vida, os meus amigos que me conhecem, a minha família que está me ouvindo sabe que o meu compromisso maior é comigo mesma, é com tudo que eu sou hoje. Então pode acreditar que o que eu falar para você vai ser com muito carinho, mesmo que eu te dê umas palmadas, viu? Vai ser com carinho, vai ser com amor e com muita gratidão no meu coração por poder servir você, sua família e a minha também, né? Tô vendo aqui que a Roberta já fez a lista de gratidão. Parabéns! Quem mais terminou a lista já? Quem mais já começou? Quem mais já começou a se mexer aí? Gente, a lista de gratidão, sabe para que ela serve? Para ela aumentar a sua vibração. Toda vez que você coloca um item na sua lista, você está dizendo para o universo que você reconhece que aquilo foi uma bênção para você. Foi uma bênção ter acontecido. Então, toda vez que você escreve lá, eu sou grata por isso, sou grata pelos meus filhos, sou grata por tal coisa. Toda vez que você escreve isso, você traz à memória quem é a pessoa, quem é o objeto, quem é o item. E aí o seu coração, ele lembra essa historinha toda. Ele começa a vibrar forte, vibrar alto. E aí você consegue, sabe, manter a sua energia para aquilo que você está criando. Toda vez que você quer criar algo na sua vida, que você quer manifestar um desejo, manifestar um item material, seja o que você queira, saúde física, mental, toda vez que você quiser realizar um desejo nesse ponto, aumente a sua vibração, aumente as suas frequências, escolha sentimentos diferentes daquele que você vibrava antes. E aí você aumenta a vibração, mais manifestação você vai ter, porque você envia o sinal para a fonte, ela reconhece aquele sinal e manda para você em dobro. Não é show isso? Sempre que você optar pelo bem, sempre que você resolver servir alguém, você vai receber através do universo presentes, graça e manifestações do seu desejo. Muito show isso, né? Boa noite, minhas queridas que estão entrando agora. Não, ninguém está atrasado não, viu? Fica tranquilo, estamos certo. A gente nem começou o nosso tema ainda. Estou mesmo esperando vocês chegarem. Porque hoje nós vamos falar de Em Luta. E é um prazer ter vocês aqui e a gente poder falar disso. Tem uma pergunta aqui, pode ter mais itens? Sim, pode colocar mais itens. Eu coloquei 33 porque, sinceramente, gente, tem pessoas que não encontram 2 itens. Às vezes, para começar o primeiro, já é difícil. Então, 33 é um bom número, é uma boa lista de itens, mas é claro que você pode fazer a sua lista eterna, né? Pode aumentar ela sim. Coloque um desafio, tente chegar nos 50. Né? Já é um pouco mais. E aí você chegando nos 50, tenta chegar nos 100. É lógico que você, cada vez que você for grato, mais coisas você vai ver e vai gerar gratidão. Porque isso é uma questão de treinar o olhar, né, meus amados? Treinar o olhar. Se o seu olhar foi bom, tudo que você olhar vai ser bom. Mesmo que você veja algo negativo, você veja algo que você acha que é ruim, preste atenção, olha de novo. Procura usar aí o olhar da fonte, procura ter empatia no seu coração. E aí você vai ver que as coisas vão ter outro olhar mesmo, outra visão. E aí, quero dizer para vocês que nós vamos entrar então no nosso tema de hoje, em luta. Vamos falar como o tema de hoje é finados, nós vamos entrar nesse assunto. Mas quero trabalhar isso com vocês com muita sabedoria e mostrar para vocês o que eu aprendi, o que passou pela minha vida nesse sentido.
É lógico que durante a minha vida toda eu já perdi muitas pessoas que eu amava, né? Eu estou usando a palavra perdi, porque é mais fácil do mundo físico a gente entender esse processo. Mas na verdade, meus queridos, ninguém perde ninguém. Ninguém perde ninguém. E para a gente começar o assunto que eu quero falar para vocês hoje, eu preciso fazer uma voltinha e explicar para nós recapitularmos uma informação. Então vamos voltar só um pouquinho. Uma noite aqui numa live, eu disse para vocês que nós ainda na fonte, ainda quando estamos lá com Deus, o Deus que você reconhece, tá bom? Esse canal eu não falo de religião. Quando eu falo aqui Deus, é para você entender que é o Criador de todas as coisas, o universo, o nome que você disser, tá? O nome que você reconhecer no seu coração. Eu, nesse momento, vou usar Deus, tá? E aí, quando nós estamos ainda lá na fonte, ainda com o nosso Deus, nós escolhemos a nossa vida aqui. Nós escolhemos o nosso avatar, digamos assim. Eu e você somos um personagem. Né? Eu sou o personagem Sara e você é o personagem do seu nome. Nós somos um avatar. E ainda lá na fonte, nós temos essa conversa incrível com o nosso Pai, onde nós escolhemos a nossa vida física. E essa historinha que a gente vai vir aqui realizar. Quando o Pai nos criou, Ele já colocou em nós um propósito de vida. O que é esse propósito? O propósito da evolução. Ele nos escolheu, nos criou, Ele sendo macro, nós somos micro, e nos colocou numa missão de alma. O propósito de vida era colocar nós em humanos, linha de frente, somos criadores, co-criadores com o Pai, e viemos nesse momento espaço para evoluir onde nós chegamos na nossa família e também para, no geral, no universo, também trazer uma evolução. Porque o que você pode fazer, ninguém mais pode fazer. É para nós. E a nossa missão, ela vem naquilo que nós vamos realizar, digamos assim, tá? Para ficar mais fácil de entender, a missão da nossa alma é o que nós viemos fazer através do propósito, que é a evolução. Então, após isso, a gente vem para cá com essa missão. E aí, meus amados, um grande item interessante para a gente guardar aqui é que quando nós escolhemos o nosso avatar, nós também escolhemos a historinha dele. Muitos avatares vivem muito pouco se relacionado ao tempo de uma vida. Então, alguns avatares ainda morrem sendo bebês. Alguns avatares têm uma vida um pouco mais longa, digamos assim, que um bebê, mas às vezes morre na adolescência, ainda criança. Alguns têm uma vida um pouco mais longa, digamos assim, morre ainda novo, jovem demais, né? Podemos dizer assim, 20, 25, essa faixa. E aí nós vimos que alguns avatares têm um pouquinho mais de vida, morrem às vezes no plano físico com 40, 48, né? Hoje a gente viu aí o nosso querido Louro José, né? Que partiu o plano dele, fez a missãozinha dele, alegrou muitas pessoas e aí se foi, fechou o plano para ele físico. E aí cada pessoa tem esse momento de história, de escrever história. Alguns avatares passam dos 60 anos, alguns chegam aos 100, 110. Tem um lugar, Okinawa, onde os japoneses lá, eles chegam até 120 anos, gente. É show de bola, né? São pessoas saudáveis, não estão ali vivendo por estafa, não. Eles caminham, eles fazem caminhada, eles fazem exercícios, eles cuidam da alimentação e eles vão e que vão. E vão fazendo história por aí. Mas o que eu quero relatar para vocês é essa luta, né? Por isso que o tema é em luta. É essa luta pelo luto. É aqui que eu quero chegar. Quando nós
terminamos a nossa missão, nós cumprimos o propósito por qual nós fomos criados, a nossa história no plano físico, ela se encerra. Ela tem um momento para encerrar. E o que mais eu vejo as pessoas não compreenderem no coração é esse momento em que o pai já sabe desse processo. E a pessoa também, quando ela chega naquele momento mais perto, muitos até sentem que está chegando o momento de partir. Alguns, às vezes, são pegos de surpresa, né? Eles ainda não estavam no momento exato, mas a historinha termina ali. E uma coisa interessante, meus amados, que eu gostaria de alertar a mim mesma, é quando nós nos envolvemos nesse sentido de sentir a dor ao excesso. Porque veja bem, meus amados, eu compreendo, já disse para vocês, que eu entendo a perda. Eu entendo perfeitamente a perda física de alguém. Eu sei qual é a dor, que eu já perdi pessoas incríveis na minha vida, inclusive amigos que eu amava demais. E também, alguns anos atrás, acho que há 4 anos atrás, se eu não me falha aqui a memória, eu passei por um aborto, onde eu perdi gêmeos. Alguns meus amigos sabem dessa história, desse processo meu, onde eu tive essa gestação até os 2 meses, quase 2 meses e meio, e de repente eu passei por um aborto e eu perdi gêmeos. Na época, confesso para vocês que é difícil, é uma dor que não tem como explicar. Eu compreendo isso, eu entendo perfeitamente a dor de perda de parentes, de entes queridos, de amigos e também do que é um aborto. Não sei se, né, as mulheres que estão me ouvindo aqui se já passaram por isso, mas quem já passou sabe que é um buraco que não consegue ser preenchido no momento. Mas uma coisa interessante aqui, meus amados, é que eu já tinha minha psicóloga, já tinha essa minha amiga que me acompanhava nessa época, eu já tinha passado por um processo incrível. Isso, eu tenho 12 anos de caminhada aqui como orientadora do PAIC, e isso aconteceu na minha vida há 4 anos atrás, mais ou menos 4 anos atrás. E quando eu estava, né, de quarentena, a Letícia, minha amiga, minha psicóloga pessoal particular e amiga também, ela foi me visitar. E nessa conversa, ela disse assim para mim: olha, Sara, é permitido você chorar. É permitido você sofrer esse momento. Você tem esse direito. Você é mulher, você é mãe. Só que eu quero que você trabalhe na sua mente para você não permanecer nessa dor. Porque aonde você alimentar é onde pode te pegar. E eu me recordo, amigos, que a partir daquela conversa com ela, eu tive que começar a dar choques de lucidez na minha mente. Eu tive que começar a trabalhar na minha mente. Meu Deus, olha, eu confesso para vocês, amados, que não é fácil. Não é fácil. É algo assim que você tem que ser um trabalho mesmo diário na sua mente, para você conseguir se erguer num momento desse. Porque só palavras não resolve. É realmente ter inteligência emocional, colocar os pensamentos no lugar, colocar o coração no lugar, para que as coisas possam restabelecer. E aí o que me deu muita força, amados, foi olhar o sorriso dos meus filhos, né? Porque eu tenho a Mariana, hoje ela tem 20 anos, e tenho o Felipe que vai fazer 12. E eles me deram a força necessária, o olhar deles, o carinho que eles tiveram comigo, me tiraram daquela situação. O apoio do meu esposo, a minha mãe dar banho em mim, o meu pai sorrir para mim e dizer: filha, tá tudo certo, você já deu 2 netos para nós. E aí, amados, o que mais trabalhei em mim, que foi sensacional, foi a fé. Foi a certeza de que eu estava passando por aquilo não para perda. Não era para perda. Não era para olhar e falar assim: ah, eu perdi os meus bebês e agora não vou ser mais nada, vou comer ali aquele luto. E aí muitas mulheres entram em depressão, entram num estado muito baixo e às vezes não conseguem mais sair de lá, amados. E aí a experiência que eu passei foi incrível no sentido do luto, quando eu compreendi que isso não é um luto.
Isso faz parte da experiência. Eu não perdi. Na verdade, eles só não existiram em matéria. Eles só não existiram para que eu pudesse ver, pegar, tocar e cheirar. Mas eles existiram no meu coração. E eles seriam e são o próprio Deus. Era a fonte se dividindo para também vir. E não há uma explicação. Mas então por que não veio? Por que não aconteceu? Sabe, amados, talvez para acontecer o que acontece hoje. Sabe o que acontece hoje? Quando eu encontro mulheres que abortaram, que passaram pelo aborto, eu sei exatamente o que dizer para elas. Sabe o que eu digo para elas? Shalom Adonai. Shalom Adonai. Fique quieta. Não se preocupe. Entregue tudo a Deus, porque é dele que emana todo amor. E se ele permitiu, se eu escolhi essa historinha ainda lá em cima com ele, é porque havia um propósito. Porque lembra que eu disse um dia, Lázaro não morreu para a morte. Lázaro morreu para ressuscitar. E aí um outro ponto que eu quero colocar aqui é quando nós achamos que perdemos entes queridos. Quando a gente perde nosso pai, nossa mãe, às vezes esposo, esposa, às vezes perde um filho, às vezes um amigo muito querido, às vezes um companheiro de trabalho. Nossa, gente, essas coisas, né, que nem hoje a Ana Maria Braga, eu vi um pedacinho dela tentando fazer o programa de manhã e ela falando, né, do Louro José como um filho dela. E, gente, aquilo é carinho, né? Aquilo é amor. Eram dois profissionais ali levando alegria nas manhãs, né? Ela se divertia demais com ele, e eu também, viu, gente? Eu amava o Louro José. E ele vai ficar na minha lembrança. E aí, meus amados, o que tem que ficar nesse momento não é a perda. Não é a perda. Às vezes a gente diz assim, ai, perdi meu pai, nunca mais eu vou ver, perdi minha mãe. Amados, presta atenção nisso. A gente não perdeu eles. Eles só deixaram de existir no plano físico, aonde nós podíamos tocar neles, abraçar eles, cheirar o cabelinho deles. Mas eles eram o próprio Deus. E quando a pessoa encerra o plano dela no mundo físico, a alma dela, o espírito dela, volta para Deus. E essa pessoa querida que nós tanto amávamos, volta a ser o próprio Deus. Não há uma separação. O que acontece é que a gente não os vê mais. A gente não pode mais vê-los aqui andando, caminhando, fazendo o que normalmente eles fariam, né? Mas nós temos que ter a consciência de que esses seres que passaram por a nossa vida, os nossos ancestrais principalmente, pessoas que vieram abrindo o caminho lá atrás, para que eu e você hoje pudesse estar aqui, né? Os nossos avós, os nossos tataravós, eles tiveram naquela época uma consciência talvez um pouco anterior, né? Um pouco menor talvez, um pouco expandida do que a nossa, mas eles fizeram o melhor com o que eles tinham. Os nossos avós, né, gente? Tanta gente aí, tanta história que a gente pode dizer de ancestrais que vieram em navios, que vieram da guerra e vieram parar no Brasil. Cada história linda, gente. Se você vê mesmo o povo que vem aqui para Ulambra, né, pertinho de Cosmópolis, os caras têm uma história fantástica típica, né, deles. Eu acho incrível isso. E aí, meus amados, o que é muito interessante aqui é a gente honrar o que essas pessoas fizeram. O grande problema, que é exatamente o ponto que eu quero falar com vocês, é exatamente esse. Porque o que nós temos que entender? Quando uma pessoa muito querida nossa morre, passa do plano físico para outra dimensão, nós temos que entender, amados, né? Eu tenho que entender isso também, porque isso pega às vezes, é que o que vai mudar é que eu não vejo mais, mas eles continuam existindo. Eles são o próprio Deus. E eu não posso me pegar, nós não podemos nos apegar pela falta que eles vão fazer no físico, por eles não estarem mais aqui. Mas o que a gente tem que trazer ao nosso coração é o que eles fizeram.
como eles foram, como eles reagiam na hora da necessidade, na hora de uma luta na família, na hora de uma batalha, como eles reagiam. Eu lembro mesmo que eu tinha minha avózinha, a Ana, mãe do meu pai. E os natais naquela época, gente, eram incríveis, incríveis, porque ela era uma velhinha baixinha, bem pequenininha mesmo. Eu acho que ela não tinha 1,50 m, minha avó. E ela mandava, gente, na família inteira. Ela mandava num tio meu, que é irmão do meu pai, que também já faleceu, um tio querido. Amo, beijo pra você, tio Jurandir. Ah, você não tá mais aqui no físico, não posso mais te beijar, mas eu te amo, te reconheço, te respeito pela sua história. E aí, amados, aquela senhorinha amável, minha avózinha, ela mandava nele e no meu pai também. E ela falava assim, ó, tal dia eu quero vocês tudo aqui. Quero todo mundo aqui. Quero tirar os nomes, quero fazer amigo secreto e quero reunir todo mundo. E aí, sabe, amados, depois que ela faleceu, um grande erro que ocorreu na minha vida, na minha parentela, na minha família, foi que ela faleceu, a gente parou de se reunir. Começou a parar de vir o tio de fora, depois o outro tio, e agora a gente só se fala quando dá para falar, conversar mesmo, só por WhatsApp. Meus primos, até tem alguns que estão me assistindo, eu estou vendo eles aí, beijo, beijo, primo. E aí, meus amados, olha, foi indo, foi indo, foi indo. E aí, quando eu vejo as minhas tias, né, eu vejo meu pai falando dela, a primeira coisa que eles fazem é encher o olhinho de água. E meu pai às vezes fala, oh, minha mãe faz falta. E aí eu às vezes pego no pé dele e falo, pai, sabe como o senhor deveria honrar sua mãe? Reunindo a família, porque isso era o que ela mais gostava, era o que ela mais queria. E aí eu levo isso para sua família também, tá? Você que está me assistindo, presta atenção nisso. Nós devemos dar honra às pessoas que não estão mais conosco, mas não no luto. Eu vou dizer mais uma vez isso para você, você tem o direito de chorar. Hoje, dia de finados, muita coisa a gente lembra, né? A gente lembra do pai que fazia almoço, da mãe que fazia tal coisa, não sei de quem que fazia tal coisa. Só que, amados, posso dizer uma coisa para você? Isso está errado. Nós não devemos olhar para eles e sentir a falta, a perda, o medo de agora não conseguir mais fazer nada porque eles se foram. Porque se eles estivessem aqui, eles gostariam que a gente tomasse outra posição. Nós temos o direito de chorar, nós temos o direito de passar aquele momento de luto, né? De passar o enterro, de passar aquela noite, de chorar, de sentir a dor. Nós temos esse direito, tá? Eu tenho esse direito também, quando acontece alguma coisa difícil, nós podemos sim chorar. Só que o detalhe aqui é não permanecer no luto. Não permanecer naquela frequência baixa. E aí você trazer ao seu coração, trabalhar essa força interna do que você tem vivo perto de você. Eu conheço muitos amados que fazem até terapia às vezes comigo sobre isso, e eles ficam olhando muito as pessoas que eles perderam, e eles falam assim, nossa, devia ter falado que amava mais, devia ter levado passear, ai, será que ficou chateado porque eu e minha irmã brigava muito, e aí essa pessoa morreu por causa disso? Gente, entende uma coisa? O que nós temos que fazer para as pessoas é enquanto elas estão vivas, é enquanto elas estão do nosso lado. Porque depois que elas partirem, depois que elas acabarem a missãozinha delas, não adianta mais. Aí já passou o momento. Aí já foi. O momento de nós amarmos, da gente ouvir o conselho dessas pessoas, é agora, enquanto eles estão fazendo história ainda, enquanto eles estão respirando, enquanto eles estão aqui entre nós. Porque depois que eles morrerem, não adianta você se culpar, não adianta eu me descabelar, não adianta a gente ficar, mas e se fosse, mas e se não fosse? Porque lembra o que eu disse outro dia de energia morta? A gente ficar usando coisa do passado, a gente não cria o novo. E as pessoas que já passaram desse plano, já fizeram a historinha delas, elas deixaram com você a missão de continuar. Eu sempre olho assim para os meus ancestrais, eu fico vendo o que eles gostavam de fazer,
o que eles gostavam de cozinhar, o que eles falavam, as historinhas que eles contavam. Eu lembro mesmo do meu avô Walter, alguém aqui que está me assistindo deve até lembrar dele, o Walter Garuti. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, amados, ele pegava um carro dele, ele tinha 2 caiaques, e ele passava na minha casa às 6h30 da manhã no domingão, pegava eu e a gente ia para a represa da cidade de Cosmópolis e a gente ia remar lá, eu e ele de caiaque. E ali foi aonde eu aprendi as maiores lições da vida. Nós ali remando, em plena natureza, e ele dizendo para mim quem era Deus. Olha, tá vendo isso aqui, ó? Onde você bateu o olho aqui, tudo isso aqui é Deus. E ele jogava água assim para mim e falava, ó, isso aqui é Deus. E aí teve uma vez, amados, que a gente estava na represa andando lá, caminhando, andando de caiaque, e eu achei que ele estava brincando comigo, porque ele gostava muito de pregar peça, sabe? Seu Walter. E aí, quando eu olhei para ele estava se debatendo, o caiaque dele tinha virado e ele estava embaixo lá. E até eu dar a volta, consegui chegar onde ele estava. Ele tomou muita água e ele quase morreu. Eu consegui tirar ele, eu tinha 8 anos nessa época. Eu consegui puxar ele até a beira da represa e eu tirei ele dali, que ele estava todinho roxo, 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 e eu consegui ali fazendo ele voltou. E aí depois ele disse assim para mim, olha, você foi tudo hoje. E eu falei, vô, sabe por que eu consegui fazer tudo isso? Porque você me ensinou o que é paciência, você me ensinou o que é agir na hora da precisão. E aí toda vez que eu lembro deles, amados, eu não sinto a falta dele. Porque eu sei que ele está me vendo, eu sei que ele está com o Pai. Independente da historinha que ele teve, amados, ele era o próprio Deus na minha vida, na vida de todas as pessoas, né? E aí quando eu lembro dele, que eu sinto falta, né, desses momentos, dele conversar comigo, dele estar comigo. E quando eu lembro dele, eu sempre penso assim, vô, onde você estiver, eu agradeço por tudo que eu aprendi com você. E eu espero ter a mesma força, a mesma energia para fazer o que o Senhor fez. Tudo que eu aprendi com ele, amados, eu guardo no meu coração. E não choro a falta dele. Às vezes eu peço para o universo que eu gostaria de ver alguma coisa que me trouxesse alegria, que me fizesse lembrar dele. E aí alguma coisa sempre acontece. Uma coisa que ele gostava muito era de plantar árvores. E ele plantou na casa dele, onde a minha filha mora, um pé de acerola. E essa semana eu me lembrei dele. Quando eu saí em casa, meu marido me chamou. Eu tinha acabado de lembrar do meu vô. Meu marido me chamou no quintal de casa, a gente tem uma acerola no pezinho, ele disse assim, olha esse pé de acerola como tá bonito. Gente, ali eu vi, sabe, que era o universo mostrando para mim que estava tudo certo. Eu tinha acabado de lembrar no meu vô. E uma das árvores que ele gostava de plantar era de fruta, porque depois ele sabia que a gente podia comer o que ele tinha plantado. E a acerola é um pezinho que ele amava bastante. E aí, gente, é tão legal, sabe, você ter essa conexão, você ter esse entendimento de que a pessoa não partiu. Ela só não está mais fisicamente aqui. E se tem uma forma de nós honrarmos esses queridos, não é chorando, não é se deprimindo, não é se descabelando, não é achar que a vida não tem mais jeito. É justamente ao contrário. Se você tem alguém que você ama muito e que partiu dessa vida, coloque ela no seu coração. Agradeça por ela ter existido. Agradeça por você um dia ter conhecido essa pessoa, ou ter sido parte da vida dela, ou ela ter sido um ancestral seu. Aprenda o que essa pessoa fazia de melhor, coloca no seu coração, trabalha isso. E toda vez que você lembrar dessa pessoa, e se a primeira coisa for que vier para você for a tristeza, tenta anular ela, tenta anular a tristeza, porque eu tenho certeza o que eu vou dizer para você. Essa pessoa que você talvez sinta falta, ela ia ficar muito feliz se ela visse você reagindo de uma outra forma. De você mandar um beijo para ela, você plantar uma árvore para ela, você fazer um vaso de flor e dizer assim, olha, essa flor aqui, ela vai se chamar, por exemplo, né, o nome da minha avózinha, essa flor aqui vai se chamar Ana. E aí toda vez que você pôr ali a água nela, você cuidar dela, você fala, olha, querida avó, isso aqui é para você. E tá tudo certo.
Isso não é religião, isso não é coisa, sabe, fanatismo, não é loucura. Isso não é, amados, nada disso. Isso é amor, isso é respeito por você compreender que aquele ser que passou pela sua vida e que hoje não existe mais no mundo físico, ele ainda existe porque ele está com o Pai. Ele era aqui nessa terra o próprio Deus, assim como eu e você somos. Era a pessoa que tinha sentimento, tinha pensamentos. E a forma como ela morreu, talvez, você fale, nossa, Sara, mas foi trágico. Nossa, mas foi uma doença terrível. Amados, tá tudo certo. Tá tudo certo mesmo. Deus, ele sabe perfeitamente de todas as coisas. E as pessoas também já tinham um acordo com ele. E muitas coisas que eles passaram, talvez até a doença pelas quais eles morreram, porque a minha avózinha Ana, ela morreu de câncer no estômago, se eu não me engano. Eu era muito pequena quando ela faleceu e eu lembro que essa palavra câncer era pouco falada. As pessoas nem falavam muito essa palavra. Mas se eu não me engano, foi câncer no estômago. E ela sofreu bastante com a dor. Mas todas as vezes que ela via a família lá, ela sorria pra gente. Ela sorria, é verdade. Quando ela via que vinha meu tio de Indaiatuba, a minha tia de Americana, as minhas tias, a minha tia daqui, meu pai, né? E a gente estava tudo lá, os netos, ela olhava um por um no olho e ela sorria. Mesmo na cama, mesmo no leito, ela sorria pra gente. Eu me lembro dessa cena, é muito gostoso lembrar disso. E aí, quando eu lembro que ela não está mais aqui, eu agradeço a ela. Falo, vó, gratidão por você ter feito meu pai. Gratidão porque meu pai fez eu e eu tô aqui. E olha, eu vou fazer história pela senhora. Quando eu era pequena ainda, eu saía da escola, eu passava na casa dela e ela fazia tapete de barbante. E ela não sabia tirar desenhos assim. Mas ela fazia uns tapetes muito incrível. E eu pedi para ela me ensinar, ela me ensinou 2 pontos. E em casa, gente, tá cheio de tapete que eu fiz porque ela me ensinou. Então, quando eu olho isso, eu sou grata até por eu ter aprendido a fazer tapete. Olha só. E eu falo para ela, vozinha, olha, eu fiz um tapete igual a senhora me ensinou. Coloquei aqui no meu mini hospital, onde eu atendo meus convidados, onde eu faço terapia. Todas as pessoas que entram lá na minha sala, no meu espaço, elas passam pelo tapete que eu aprendi a fazer com a minha vozinha. E aí, então, se tem um meio de eu honrá-la, se tem um meio de eu honrar o meu avô, que eu amei tanto também, é eu fazendo pelas pessoas o que eles gostariam que eu fizesse. Que eu amasse as pessoas, que eu abrisse a minha casa para recebê-las. E acho que a minha vozinha fica feliz de ver o tapete lá e falar, poxa, hoje ela é terapeuta, hoje ela passou por tudo isso e ela aprendeu a fazer o tapete e põe na sala ainda para receber os convidados. Essa menina é incrível. E eu acho que ela manda beijos para mim direto, porque eu sinto às vezes isso. E aí, amados, para fechar aqui, para a gente terminar o nosso assunto, quero dizer para você que existe um meio de comunicação. Um meio de comunicação. Quando você sentir falta de uma pessoa, quando você sentir essa tristeza no seu coração, e você quiser saber se essa pessoa está bem, se está tudo bem com ela, né, se está tudo certo, você tem esse direito, sabia? Você pode pedir para o universo. Você pode dizer assim, ó, universo, tem essa pessoa, diga o nome dela. E eu quero sentir que ela está bem. Quero saber que tudo isso aí que a Sara falou é verdade, que ela era mesmo o próprio Deus e que agora ela está lá com o Pai. E eu quero saber se tudo isso é verdade. E aí você pode pedir para o universo um meio de comunicação. Talvez você fale assim, ah, eu quero então ver uma borboleta aparecer lá na minha casa. E aí você vai ver que no momento de menor resistência, você vai ver uma borboleta lá. Talvez você que perdeu a mãezinha, né? A gente sente às vezes falta da mãe, né? Eu sei disso. Às vezes adultos já fala que sente a falta da mãe. Então, você pode ter essa comunicação. E aí, meus amados, eu vou confessar uma coisa aqui no ar para vocês. A minha avó, ela me chamava de fofura. Eu não sei por quê. Ela me chamava de fofura, de sarinha e de fofura. E tem algumas pessoas que existem na minha vida
que de vez em quando elas me chamam assim. Vocês acreditam? Elas olham para mim, e, às vezes são pessoas que são mais baixas que eu, porque eu tenho quase 1,80 m. E elas olham para mim e falam assim: oi, Sarinha, você tá bem? Gente, na hora eu lembro da minha avó. Eu falo: ó, olha a comunicação aqui com a vozinha. E aí eu vejo que o universo usa aquela pessoa para falar aquela palavra só para alegrar meu coração. Mas isso acontece, amados, porque eu não sofro luto. E um conselho de coração aqui para você, que você não deve sofrer o luto. Você tem o direito de chorar quando você ouve a notícia, quando você fica sabendo que alguém que você gosta muito faleceu. Você pode chorar sim, você pode lavar sua alma, né? Mas depois de uns dias, começa a lavar o rosto, começa a tirar o semblante de cinza e começa a colocar no seu coração que está tudo certo e que o nosso Pai, o nosso Deus amoroso, já recebeu essa pessoa lá. Está tudo certo, está tudo no lugar, está tudo onde deveria estar. E muitas vezes também eu vejo as pessoas entrarem aqui no Facebook, no Instagram, e elas escrevem ali para mim: boa noite, minha fofura. Eu já vi várias vezes aqui. E aí eu tenho que me controlar, porque eu sou pega de surpresa, né? Não tô esperando, tô aqui fazendo uma live. De repente alguém fala como a minha avó falaria comigo. E aí quero dizer para você que você pode fazer essa comunicação. Isso não é coisa de louco, não, gente. Isso não é coisa de religião. Isso não tem nada a ver com isso. O que eu falo para vocês aqui é Deus em ação. O que a fonte realmente é. Falo para você o que é metafísica, o que é lei da atração, porque tudo isso vem de Deus, tudo isso foi Ele que criou e são mecanismos incríveis onde eu e você podemos usar como recursos. E o luto, ele é reconhecido pela fonte. A fonte sabe que isso dói na gente, tá, amados? Deus, ele entende esse processo seu, mas o que Ele quer de você é que você não permaneça no luto. É que você se dê o direito de chorar, de você se debater, talvez. Alguém tem que te segurar no momento que você ouve a notícia, mas depois vai trabalhando o seu coração, vai trabalhando na sua mente. E coloque no seu coração a certeza de que está tudo certo. Essa pessoa não deixou de existir, você não perdeu essa pessoa. Ela simplesmente cumpriu a missão dela, cumpriu bem feito e o pai reconheceu que era o momento do encontro deles. E aí ele puxou essa pessoa para ele. Ele recolheu, digamos assim. Fica mais gostoso ouvir essa palavra, não é? E aí, quando você quiser saber se está tudo certo, se você quiser realmente falar, nossa, se a Sara falou isso realmente é verdade, eu quero sentir isso no meu coração. E eu quero uma prova disso. E aí, você e Deus, amados, lá no seu quarto, fecha a porta, fala, fonte, hoje está difícil para mim. É um dia daqueles que eu estou sentindo no meu coração a falta, a perda dessa pessoa. Mas eu peço permissão ao universo para que você use uma pessoa, uma palavra, uma música, um cheiro, uma cor que me traga que é daquela pessoa para mim. E aí você vai ver que o universo vai fazer isso. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa em casa e ela me disse que no final de semana anterior ela sofreu, ela chorou o sábado e domingo inteiro. Acabou com as lágrimas porque tinha perdido um primo. E aí eu disse pra ela assim, lá na minha casa ainda. Eu disse, você sente falta desse primo seu? Ah, eu sinto. Você queria saber se ele tá bem? Eu queria. Falei, então eu vou fazer o seguinte, me fala o nome dele. Ela me falou. E aí eu disse o nome dele alto e chamei o nome. Falei, fulano, vem cá. E, gente, você não vai ver a pessoa, tá? Ela não está mais no plano físico. Ela é espírito, ela é o pai. E aí eu disse assim, olha, fulano, essa pessoa está sentindo a perda da sua passagem para o outro plano. E aí eu quero que você, no momento de menor resistência dela, apareça lá no quintal dela, na hortinha dela, em forma de borboleta. E na minha cabeça eu vi uma borboleta laranja, mas eu não falei para ela que seria laranja, eu só falei uma borboleta. E aí, amados, no mesmo dia, ela saiu da minha casa, foi para a casa dela, e ela mandou a mensagem para mim falando, Sara, você não vai acreditar.
Eu fui olhar minhas plantas no quintal, não foi nem molhar, só fui olhar elas e tinha uma borboleta laranja enorme. E ela tirou a foto e mandou para mim. E ela disse, olha, eu tive a certeza no meu coração que era o meu primo querido, que só deu esse ar da graça para confortar o meu coração e eu saber que está tudo certo e que realmente aquilo que você falou faz todo sentido para mim. E aí ela disse que contemplou a borboleta ainda um tempo, depois a borboleta voou. Ela está me assistindo agora, ela sabe que é ela, ó, amiga, um beijo para você, viu? Eu amei você ter passado por essa experiência, porque amigos, na verdade, eles são o próprio Deus. Só mudaram o plano, certo? Não sofra mais por isso. Abençoe eles. Diga, olha, graças a Deus, porque um dia eu pude te conhecer e aprender o que eu aprendi com você. Louvado seja por aquele momento. Eu sempre penso isso de uma amiga querida que eu perdi ela também, né? Perder a palavra que eu estou usando aqui, mas que eu não a vejo mais no plano físico. Eu era muito adolescente ainda, ela morreu na pista. E a morte dela foi muito dura para mim naquele dia. Mas aí depois daquilo, eu disse para ela assim, olha amiga, eu lembro que a gente conversava que o seu sonho era casar e ter filhos. E era o mesmo sonho que eu, casar e ter filhos. E hoje eu tenho os meus filhos aqui e eu vou dar um beijo neles por você, tá bom? E aí eu tenho ela no meu coração, amados. A mãe dela quando me vê, porque a gente tinha a mesma idade, a mãe dela sorri pra mim. A mãe dela acho que lembra, né, que nós éramos amigas. E essa gratidão por um dia ter conhecido ela. Beijo, amiga. Que tem que existir no nosso coração, não é? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando nós entendemos que esses queridos estão com o Pai e tá tudo certo. Nós temos o direito, nós temos o momento, nós temos a alegria. Agora mesmo eu sinto uma alegria tão grande no meu coração. Não é de perda, mas é por ter um dia a fonte ter se expressado através dessas pessoas na minha vida. Quando eu lembro desses queridos que se foram, eu vejo quanto amor Deus tinha por mim, porque Ele usou essas pessoas incríveis para me ensinar, para me poupar de algumas coisas, para me ensinar o que é amor, para me ensinar o que é fidelidade, para me ensinar o que é alegria. E hoje, quando eu penso que eles não estão mais aqui no plano físico, a única coisa que eu desejo no meu coração é que eu tenha mais vida. Que cada dia que eu acordar, eu pense, poxa, eu ainda posso escrever história. E é isso que me anima, é isso que me fortalece. E eu faço isso por eles também. Faço isso pelos meus avós, pelas pessoas que eu conheci. Faço isso pelos meus amigos. Faço isso pelas pessoas que já não escrevem mais história. Mas eles deixaram a caneta, me ensinaram como abastecer a caneta, né? Me ensinaram como trocar a tinta da caneta e me ensinaram onde comprar mais papel para escrever. E é isso que eu deixo para você nessa noite, do meu coração para o seu. Nós não perdemos ninguém, apenas mudamos de plano, certo? E aí o meu desejo para você nessa noite é que você reveja, que você se reveja, que você analise os seus sentimentos, analise como você olhava para essas pessoas e coloque agora uma nova motivação no seu coração de fazer o melhor da sua vida, o melhor do que você pode agora, enquanto você está aqui, enquanto você está batendo o seu coração. E meus queridos, faça o melhor que você puder, porque você também é ancestral de alguém. Você também deve ter aí pessoas depois de você. Então marque a sua história, marque a sua geração. E mais uma dica que eu vou deixar para você. Faça para as pessoas enquanto elas estão vivas. Faça, se você não tem mais o seu pai, faça o que você puder pela sua mãe. Se você não tem mais a sua mãe, honre o seu pai aqui. Sabe, honrar ele é levar ele passear, levar ele tomar um sorvete, ensinar ele a usar o WhatsApp com amor, com paciência. Essas são as coisas que nós devemos fazer para os nossos que ainda estão vivos. Porque depois que eles fecharem os olhos, amigos, aí o teatro também vai se fechar.
Só um minutinho. Amados do Instagram, amo vocês. Gratidão por esse momento. E amanhã tem mais, viu? Beijo pra vocês. Gratidão mesmo. E aí, queridos, uma coisa aqui que eu deixo pra gente fechar. É a gente fazer pelas pessoas enquanto elas estão vivas. Enquanto elas ainda estão aqui. Para que depois que elas partirem desse plano, a gente não tenha nada que se arrepender. Porque eu vejo que às vezes as pessoas também comem o luto por se arrependerem de não ter feito. E aí isso, depois que a pessoa morre, fica aquela cobrança no coração, aquela cobrança na alma, de que, ai, podia ter feito, podia ter falado. Então, para você não correr esse risco, para que eu não corra esse risco, vamos fazer para as pessoas enquanto elas estão vivas. Falem para mim que vocês me amam enquanto eu estou aqui, tá? Porque depois que eu passar desse plano, não vai começar a chorar e dizer, ah, perdi a Sara, não vou mais ouvir a Sara nas lives. Então, ó, aproveita que eu tô viva, fala pra mim todos os dias que você me ama. Isso é muito incrível. Fale para as pessoas que estão com você, que moram com você, que você convive. Seja o Senhor que você compra pão. Diga para eles, olha, eu amo você. Você marcou minha história com isso, com aquilo. Foi um prazer o dia que eu conheci você. Fala isso para as pessoas. Eu não tenho vergonha, viu, amados? Eu falo para meus amigos, para homens, para mulheres. Eu digo para eles, eu amo você. Às vezes eu converso com homens no WhatsApp, que são meus amigos, são às vezes até convidados meus, e eu digo para eles, eu falo o nome deles e falo, olha, eu amo você. Porque depois que eles morrerem, amigos, não vai ter mais como. Mesmo que eles sejam o próprio Deus, eles estejam vendo, eles estão no mundo espiritual, daí, né? Já não é mais o físico, já não é mais o avatar. Então, enquanto você tem esse avatar do seu lado, enquanto ainda há tempo, faz a história diferente. Marca a vida dessas pessoas positivamente. Perdoa elas, tá bom? Perdoa mesmo, libera elas de tudo. Faz a vida delas serem mais leve, a sua também. Porque depois que elas morrerem, amados, a gente pode se arrepender de não ter pedido perdão, né? E aí tudo isso pode mudar. Pode mudar ainda agora, enquanto estamos aqui, enquanto estamos escrevendo história. Fala para as pessoas que você ama elas, tá bom? Ó, vibre leve, vibre bem, cuide de sua frequência com frequência. Namastê, gratidão por você existir, gratidão por essa noite. Sai dessa luta do luto e vamos viver a vida. Vamos fazer valer a pena, tá bom? Lembrando aí que eu e você estamos escrevendo história. Fechou? Uma boa noite para vocês, minhas queridas, amadas do meu coração, meus amigos que me ouviram até agora. Meu respeito por vocês estarem aí. Amanhã tem mais, tá bom? Beijão, fiquem bem.